Olá, gente. A gente começa agora no ao vivo. Estamos um pouquinho só atrasados, mas começamos agora a conexão. Oi, Regiane, boa noite, bem-vinda. Meu querido Abel de Natal, muito bem-vindo. Maria Lima, dando boa noite a vocês. A Natasha já começa a chegar aqui. Vou adicioná-la para a gente saudando. Cristiano Leitão, muito obrigado. Vamos lá. Muito bem-vindos vocês que estão chegando para acompanhar os design da Bahia. Esse é a Natasha agora. Natasha Franco, boa noite, garota. Oi, tia. Tudo bem? Você melhor agora? Pois é, estamos aqui a postos e acolhendo as pessoas. José Renan Teixeira. Olá, José, boa noite. A gente tem algumas pessoas que a gente já começa a sintonizar. Betânia, de Chã do Carmo, lá no Pernambuco. Algumas pessoas eu consigo identificar. Mas se você puder falar a sua cidade, você conhece alguém também, já vai falando um pouquinho. Eu sei que design é da Bahia. Conhece a Kênia? Empreendedoras. Ah, então tá bom. Boa noite, Nanda. Que é o Costa chegando. Eu sei que tem meu amigo diretamente do Piauí, Renan. Muito obrigado, Renan, pela presença aí. O Abel é amigão. Tem o Abel, que é amigo meu de Natal, um grande mestre. Tem a Regiane Avelar, foi a primeira. A Regiane, nossa amiga. A Regiane é uma expert na nossa área. André Miranda, uma das nossas parceiras aí. André deu um testemunho, né? O vídeo aí. Olha. Boa noite, Betânia. Então, saúde um pouco também o pessoal, enquanto a gente já vai começando aqui, tá? Pode saudar, Natasha. Tem um comentário aqui. Parceiros, Cristiana, Andréia. Olha, muito feliz, né? Porque a gente vai falar também sobre a nossa marca pessoal, nosso personal branding e as nossas pegadas digitais. E o que a gente constrói também enquanto relacionamento e comunicação humanizada, né? E isso vai além das fronteiras também digitais, porque envolvem diferentes experiências. Então, fico muito feliz, Luciana, de verificar aqui não só também parceiros de trabalho, pessoas interessadas no assunto, mas também pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, além do âmbito profissional. Isso é muito bonito. Ótimo. Eu vou pedindo a você que está chegando, pode citar a sua cidade. Eu localizei minha afilhada de João Pessoa, na Paraíba, Juliana. Um beijo para você, Deus te abençoe. Você tem aí essa tipo Asa Delta, você pode mandar para 2, 3 pessoas, colegas aí, para a gente. Estamos com uma ótima presença e a gente vai bater essa bola no intuito de fazer o Liderança e Imagem versão 2, dessa vez virtual. A primeira vez foi uma ocasião fantástica, né? Nós tivemos isso em 2019, não é isso, Natasha? Um evento maravilhoso, com tudo que tem direito para se consagrar aí dentro da nossa fatia de mercado, dentro do nicho que a gente atua, e em seguida veio a pandemia. E com tantas lives acontecendo, esse fenômeno, né, da digitalização em função desse cenário social, a gente quis guardar o nosso evento ali dentro de uma caixinha de ouro, né, para não perder esse formato, mas a gente também percebeu que a gente claramente pode dar continuidade a ele dessa maneira. Então, vamos dar continuidade. A gente saúda, agradece a presença de cada um de vocês, a sintonia aí nessa live. Algumas pessoas já estão comentando, a gente vai de vez em quando interagindo com vocês. Queremos agradecer o comentário da Cristiane. Da Cristiane Leitão, dizendo que é muita competência junto, então muito obrigado. Boa noite, a irmã Ana Regina de Natal, Rio Grande do Norte, um beijo no seu coração. E aqui a gente começa. Bom, Natasha, nós temos a versão 2 do Liderança e Imagem, estratégias que conectam, que faz a gente avançar, faz a gente poder chegar ao coração das pessoas, não só simplesmente marcar, mas também deixar um legado para cada pessoa que a gente se comunica. Eu queria trazer uma reflexão que há um aspecto da liderança que eu considero importantíssimo nesse momento.
é que todos nós, enquanto pessoas, devemos, de fato, nos realizar. A realização é para toda pessoa, não é um privilégio de alguns. De fato, para todas as pessoas. E principalmente aqueles que ocupam lugares estratégicos, lugares de liderança, têm que encarar uma das responsabilidades, que é poder criar ambientes saudáveis, nos quais as pessoas que estão sob a sua supervisão, sob a sua liderança, elas se sintam parte de algo maior. É algo que nos conecta a uma dimensão, eu diria até de transcendência, de um legado para a humanidade. Então, conceber que realização pessoal e que também um legado que a gente pode deixar para a humanidade é algo que nos motiva, que nos impulsiona e que nos faz caminhar. É nesse sentido que a gente tem que ter claro que a gente, quanto líder, você, de qualquer esfera, de qualquer organização, mesmo frente à pandemia, você tem que ter claro, querido líder, que o objetivo da liderança não é simplesmente você cruzar a linha de chegada. É muito mais. É ver quantas pessoas estão correndo com você e estão se inspirando junto com você e estão correndo ao seu lado para cruzar a linha de chegada. Mais do que nunca, a gente está sentindo na pele o que isso significa e quanto isso é necessário para poder fazer a diferença. Quando a gente tem esta concepção, sim, Natasha, aí a gente entende que a nossa liderança ela está alinhada à dimensão de realização pessoal, está alinhada diretamente à questão do propósito, usar uma expressão do Viktor Frankl, ao sentido da vida, e usar uma expressão do Mário Sérgio Cortella, ao propósito. Há também um autor que você gosta, eu gosto bastante também, o Simon Sinek, ele diz que está ligado ao porquê da nossa existência. Então, nesse aspecto, eu queria deixar a bola para você, que quando a gente está falando desse sentido de liderança, da liderança responsável, da liderança que impacta, da liderança que deixa um legado, que faz com que as pessoas caminhem conosco, essa liderança, ela está falando para as pessoas, não simplesmente uma linguagem objetiva, mas algo que no nosso sistema neuronal está ligado ao nosso sistema límbico, porque é uma linguagem de sentimentos, é uma linguagem que está ligada à dimensão de subjetividade, que está ligada propriamente a um sentido existencial. E essas emoções, esses sentimentos, são percebidos por outro elemento que não tão fáceis quanto a questão da objetividade. Por isso que é importante a dimensão de uma imagem, de criar uma imagem, principalmente de ser assertivo nessa comunicação, e você que é um expert nessa área, vai poder nos ajudar essa dimensão de ser líder e comunicar, criando uma sinergia para que as pessoas, de fato, entrem conosco, sintonizem conosco com nossos propósitos de vida e de visão. Então, é com você um pouquinho, eu quero beber agora nessa fonte da qualidade da imagem, da comunicação assertiva. Você falando sobre a liderança, né, e citou aí Simon Sinek, que ele fala aí dessa questão da realização profissional, que todos nós, né, temos esse direito, e não somente alguns indivíduos, quando ele, na obra dele, descubra, né, o porquê, mas a gente aqui em comunicação, a gente gosta muito também de uma outra obra dele, que é Comece pelo Porquê, e ele coloca ali regras que são muito bacanas, e fica aí essa dica de leitura também, em função aí da construção da nossa marca a partir das mídias digitais, das redes digitais, e quando ele cita uma das técnicas que é o círculo de ouro, para você poder descobrir aí o seu... conseguir atingir de uma forma melhor a partir do propósito, que foi isso que você disse, né? Então, a gente já passou do que e do como. Muitas das marcas e profissionais, empreendedores, a gente verifica que eles falam muito do produto deles, né? E se eles descobrissem a força da proposta de valor, do que aquele produto vai mudar na vida do cliente dele, do target dele, enfim, descobrindo aí o avatar dele, a persona dele, de uma forma bem estratégica, ele vai ser bem assertiva. Então, Natasha, o que isso tudo quer dizer, né? Então, para a gente começar bem do início, é importante que as pessoas tenham em mente
o que ela quer transmitir. Então, uma coisa é marca pessoal, outra coisa é marketing pessoal e a outra coisa é personal branding. Então, para você descobrir também o seu porquê, você precisa entender a sua marca pessoal. O que é isso? Quais são os seus valores? Qual é a sua essência? Quais são as suas crenças? O marketing pessoal serão as ferramentas, né? É a ferramenta ou as ferramentas, as ações de comunicação que você deseja utilizar para construir a sua personal branding. É como se o marketing pessoal fosse uma ponte entre a sua marca pessoal e o personal branding, porque é a partir daí que você vai conseguir mostrar para todo mundo, para quem você deseja, para o seu público-alvo, para o seu target, enfim, os seus objetivos. E aqui nessa live a gente vai utilizar como ferramenta, nós aqui da M Soluções, a assessoria de imprensa, tá? Dentro dessas ferramentas de comunicação, porque são muitas e é uma das nossas especialidades, né? Então, conforme a gente fala, o marketing pessoal, ele leva o público a agir. O personal branding, ele leva o público a sentir. Então, Amaro, como você citou também a pandemia, hoje no desenvolvimento de conteúdo também, a gente coloca muito, e na formação de imagem pública, a questão da empatia. E eu não consigo, vou deixar essa bola para você também, porque eu sei que você trabalha aí juntamente aos líderes, eu não consigo hoje desvincular qualquer tipo de desenvolvimento de conteúdo dentro do marketing de conteúdo, que você não trabalha somente aquilo que diz respeito ao seu produto, mas sim as necessidades de toda uma comunidade, uma sociedade. Infelizmente, a gente precisa entender que a pandemia aconteceu. Não dá para a gente fazer comunicação como se nada tivesse acontecido, então a gente não pode continuar com as mesmas estratégias. Então, nesse sentido, a gente precisa valorizar tudo, como a gente pode somar para aquela comunidade, a partir também de insights voltados a essa condição social atual, tá? Então, Amaro, vou deixar com você para você desenvolver um pouco mais aí nesse sentido da empatia, como que a gente pode ser líder dos nossos e também criar um posicionamento de marca em relação, porque não dá para a sociedade falar uma coisa e você outra, fica desconectada. Então, você quanto líder. Tá, ótimo. Vou pegar um pouco da tua reflexão e dar continuidade, mas eu quero saudar algumas pessoas que estão aqui, que estão chegando, estão sinalizando, estão participando. Muito obrigado, Gisele, aí mandou umas palmas, e tem o Jefferson, há um pessoal que estou identificando que é da Paraíba, me parece também que é um pessoal de São Paulo. Vocês, por favor, vão citando as cidades, que a gente fica mais fácil aí para poder fazer a memória. Mas, Natasha, tem um elemento, Alexandre Decoté. Esse é pernambucano, está lá da Universidade da Unopar. Ele vem me seguindo aí, vem participando de alguns momentos. Um abração para você, Alexandre. A questão que você coloca... Mesquita, Patrick Berriel, todo mundo aqui com a gente, Valesca, todo mundo, pessoas que também estavam no Liderança e Imagem 1, sinal que a gente plantou nossa sementinha. Mas tem uma pessoa aqui que eu quero saudar, uma senhora chamada Luzia Franco, sua mãe, né, Natasha? Um beijo, Luzia. Sempre. Mesmo de longe, ela sempre está presente. Tá bem. Mas vamos lá. Um pouco da tua reflexão é uma área que eu identifico bastante. Eu quero trazer um elemento de pressuposto que com relação propriamente talvez ao personal branding. Assim, muitas vezes a gente quer comunicar algo que a gente não é. E aí é onde está um perigo. Porque eu lembro que uma vez encontrei um parceiro e disse assim, olha, eu quero ser como fulano de tal, eu quero que a mídia compre essa imagem. E aí eu perguntava para ele, né, você tem uma caminhada nesse sentido, você tem uma construção, você tem um legado, você tem uma identidade com isso, de fato? Porque senão é uma falsidade do que você está tentando, né, apresentar às pessoas. E nesse sentido é onde a liderança humanizada, onde a gestão humanizada tem muito a ver, porque a gente tenta cultivar
e fomentar esses valores que são fundamentais para poder, assim, transmitir a quem trabalha com a gente. É o que a gente chama você chamou da dimensão de empatia, né, que é um dos fatores fundamentais para a gente, nesse momento, principalmente de pandemia, onde foi tão importante a gente se colocar, não só, né, simplesmente no lugar do outro, mas entender a dinâmica do outro, ser parceiro, né, foi um momento de se consolidar muitas relações, como o networking, que na frente eu vou trabalhar um pouco essa dimensão, mas eu quero trazer aqui, Natasha, a questão da comunicação, da visão que o líder tem. Porque se o líder tem uma visão que muitas vezes fica intrínseca, e aí você foi muito assertiva quando colocou, olha, aconteceu a pandemia, a forma que a gente se comunicava tem que ser de uma maneira diferente. Né? Então, assim, aqui tem uma indicação até de um livro chamado Líder Humano, do Nicolau Dudes, acho que é isso, da indicação da Renata. Então, e aí eu digo também o Gestão Humanizada, que depois a gente já está no mercado aí há 3 anos, mas está bem atual. A questão da visão do líder. Se o líder guarda essa visão para si, essa visão permanece na sua imaginação. Então, a importância da comunicação dessa visão, para que essa visão chegue às pessoas, para que essa visão crie uma sinergia. E aí é um ponto que eu queria trazer, que eu considero importantíssimo, que muitas vezes, quando a gente trabalha em liderança, a gente acaba esquecendo, que é o fator da autoliderança. Eu vou dizer que essa autoliderança, ela é um ponto fundamental para a gente poder irradiar as nossas ideias, para poder a gente tocar as pessoas e a gente mover as pessoas. Você pode usar todas as estratégias que tiver, mas essa é a primeira, é a base, é a mais convincente. Eu vou começar aqui refletindo e me permita citar o Shakespeare em Hamlet. Ele diz o seguinte: acima de tudo, para que o teu próprio ser seja verdadeiro. E assim deve seguir-se como a noite segue o dia. Tu não podes ser falso com homem algum. Então, acima de tudo, para que o teu próprio ser seja verdadeiro. Olha que coisa interessante. Essa verdade nessa sintonia consigo própria, com seus valores, com seu autoconhecimento, com seu porquê. Então, se você tem essa verdade nesse diálogo consigo, né, nessa autoliderança, você é capaz de impactar os outros. Porque assim como eu convivo comigo, eu também vou conviver com os outros. Assim como eu me conduzo na minha vida, da mesma forma eu vou conduzir os outros. O Anselmo Green, que é um grande mestre da autoliderança, ele diz que a liderança começa pela própria pessoa e pela forma que essa pessoa conduz a sua própria vida. Então, nesse aspecto, eu acredito que é de muita relevância a gente ter esse elemento claro e saber que com essa autoliderança, com essa capacidade de se autotrabalhar, eu posso chegar até as pessoas e eu posso comunicar a minha verdade. Contigo. Olha, dando continuidade ao que você falou, quando você tem aí a autenticidade, né, que é um dos elementos que também são pilares aí para a construção da sua personal branding, você trabalha de uma forma mais assertiva também a confiança. E quando você gera a confiança, você agrega valor para a sua marca. E aí, voltando ao que a gente falou, em diferentes formas de fazer comunicação, em função, de fato, né, de ter ocorrido aí esse momento pandêmico, a credibilidade é uma das questões mais solicitadas hoje em dia. Em função da pandemia, por quê? Porque ocorreram muitas fake news. Tem até uma curiosidade de que o índice de consumo, há pesquisas que falam que até antes da pandemia, das redes sociais e outros aplicativos e ferramentas digitais vinham ganhando muito mais a fatia de mercado do que o próprio mercado editorial, né? Enquanto que os jornalistas brincavam, hoje em dia as pessoas só leem em rede social. Com o advento da pandemia, esses números mudaram em função desse quesito que a gente vem falando, que é a credibilidade. E aí a gente entra também na parte da assessoria de imprensa, porque, de fato, a sociedade retomou
né, essa busca mais assertiva para com os jornais e a grande mídia em função do quesito credibilidade. E dentro dessa questão de formação de imagem, Philip Kotler também coloca, acho que é em Marketing 4.0, a questão do conteúdo vertical e horizontal. Então, por exemplo, até então, antigamente, quando você queria consumir um produto, você buscava informações a respeito dele no site dele. Né? E ali você, então, assim, para deixar bem claro, você ia comprar uma máquina de lavar roupa. Você ia buscar na Brastemp, na Consul, enfim, outras marcas, e aí você só tinha informações de que aquela corporação, aquela empresa poderia te passar. Até mesmo na questão da reclamação, quando você não ficava satisfeito, você comentava com os seus pares e aquilo não se alastrava. Com as novas formas de consumo, a partir também da digitalização da informação e das novas tecnologias, o conteúdo, então a gente chamava até então de conteúdo vertical. O conteúdo ele passou a ser horizontal, porque hoje todos nós produzimos conteúdos a respeito de todas as marcas. Então, a sua experiência de consumo você pode deixar registrada no Reclame Aqui, você pode colocar no Instagram da pessoa, você pode fazer reels, stories, enfim, diferentes formas de manifestar o teu apreço ou o teu desgosto por aquela experiência ou por aquela marca. E tudo isso agrega valor para você porque traz o quê? A credibilidade. E hoje em dia as pessoas estão buscando o quê? Credibilidade. Elas precisam de confiança para poderem consumir determinado serviço ou produto. E quando a gente entra aí na imprensa, na parte da assessoria de imprensa, a gente trabalha também com um outro quesito estratégico muito importante, que é a prova social. Sim. A prova social são feedbacks positivos que podem acontecer de diferentes formas. Hoje mesmo, né, quando a gente divulgou todos os feedbacks que a gente recebeu nos nossos stories, dos participantes de Liderança e Imagem 1, o que a gente fez? A gente divulgou a nossa prova social de que aquela experiência para os participantes foi positiva. E com a imprensa a gente consegue alastrar isso de uma forma muito maior, né? E além disso, com a credibilidade em função da chancela dos veículos da grande imprensa. Nesse aspecto, a mídia espontânea é uma resposta fantástica, né? Então, é algo que posiciona você ou a sua organização de maneira ímpar. Não é um espaço que você paga por ele. Então, esse posicionamento de espontaneidade daquele que é consumidor, daquele que quer o seu produto, não tem preço, como se diz. Eu vou trazer aqui um conceito, Natasha, que tem muito a ver com essa dimensão e que está ligado com um pressuposto de um pesquisador norte-americano. Existe uma nova abordagem na concepção da liderança que é uma questão revolucionária, no sentido sobre o sucesso, a generosidade e a questão mesmo da influência. Adam Grant, acho que é isso o nome dele. Ele tem um livro chamado Dar e Receber. E aí ele diz assim, que as pessoas que estão no topo, pessoas que são bem-sucedidas, elas têm 3 características importantes. A questão da motivação, da capacidade e da oportunidade que essas pessoas sabem agarrar e não deixam passar. E ele continua refletindo que o sucesso ele tem que estar vinculado a um processo de trabalho árduo, talento e sorte. Mas há um quarto elemento que às vezes nós esquecemos. E esse elemento a gente já citou aqui e você também fez a referência. A gente negligencia isso e eu falo muito para os líderes. Eu vou usar uma expressão que é minha, é uma frase de efeito, é quase um chavão. Mas eu digo para os meus pares, para os meus colegas, para os gestores, para os meus mentorandos, que tão importante, né, quanto a capacidade técnica ou até às vezes mais importante do que a capacidade técnica, é sua capacidade de relacionamento, é o seu networking. O networking é tão importante quanto a sua capacidade técnica. Principalmente nesse momento, nós vivemos agora nesses desafios, eu vi quanto é importante essa rede
de relacionamento com os pares, para a gente conversar, nós diretores, por exemplo, no caso da escola, para discernir, para tomar um posicionamento em comum. Então, essa rede é muito importante. Então, promover as interações com as pessoas é uma das características de diferenciação para a pessoa de sucesso, para o líder de sucesso. E aqui eu vou trazer a pesquisa do Adam, que ele diz o seguinte: em 30 anos de pesquisa, ele consolidou muitos elementos que ele tentou assim resumir em duas características. Ele diz que as pessoas, de certa forma, elas reagem diferente com relação às suas preferências na dimensão da reciprocidade, né, no espaço do relacionamento. Ou seja, como é que as pessoas reagem quando combinam o sentido de poder dar de si e também receber dos outros. Então, nessa relação de dar e receber, que não é para a gente pegar aquele aporte que destoaram da oração de São Francisco, não, né, que é usado muito na política, não é isso, é algo mais profundo. Ele diz que ele elenca as pessoas com os perfis de tomadores, ele chama os takers, e os givers, né, os doadores. Então, ele vai analisar o perfil dessa liderança, do que é o tomador e do que é o doador. E na pesquisa que ele sistematiza durante esses 30 anos, o que é mais interessante, Natasha, é que os tomadores, eles têm uma característica, claro, inconfundível, né? Eles preferem muito mais receber do que dar, tem uma visão do mundo competitivo, tem a visão do mundo como uma luta de cão e gato, tem uma visão onde promove, assim, digamos que o máximo de esforço e crédito só para eles, né? Fala de um terceiro perfil, que é dos compensadores, mas eu não vou falar aqui não, eu vou falar do perfil dos que doam, né, dos doadores, e aí chama a atenção a pesquisa dele, por isso que é revolucionária a visão. É que os doadores, que é uma espécie rara, são esses que realmente estão, muitas vezes, como pessoas referendadas de sucesso, Natasha. Então, assim, grandes resultados, grandes CEOs, no fundo, essas pessoas são verdadeiras pessoas doadoras. E a pesquisa vai mostrar isso, e como se perfila, né? Como que esse perfil acontece na prática. E aí é interessante que a gente, às vezes, não acredita nisso que eu estou colocando, mas se você analisar assim, quais foram os líderes que me marcaram na vida? São líderes que foram doadores. Eu vou contar uma história, se você me permite. Eu sou um contador de história, né? Pode ser? Acompanha direitinho essa história. Então vamos lá. Essa história aconteceu nos Estados Unidos, numa região lá do interior, um caipira. Ele tinha um nome, atendia pelo nome de Simpson. Ele queria ser senador dos Estados Unidos da América. Só que ele tinha vivido os últimos anos da sua vida profissional trabalhando numa fazenda. Mas ele era ambicioso. Ele tinha esse ideal de ser um senador dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Resolveu concorrer a uma eleição como deputado estadual, do seu distrito lá, e eram apenas 4 vagas, ele ficou no 8º lugar, ele não conseguiu ser eleito, né? Não conseguiu, mas teve uma boa colocação para a primeira vez que ele foi candidato. Daí ele resolveu investir na área de negócios, né? Chamou um amigo, empreendeu, e investiram bastante na área de negócios, só que o negócio não deu certo, foi a falência. E para completar, o amigo dele faleceu. Então ele ficou com todas as dívidas, ele ficou tão endividado, tudo que ele tinha foi penhorado, foi confiscado os bens dele. Mas ele era um cara, assim, muito honesto, então ele pagou até o último centavo e foi lutando, continuando a vida por ali. Resolveu concorrer novamente a deputado estadual, mais à frente, e dessa vez ele se elegeu, ele pegou o 2º lugar. Mas ele estava tão ruim de grana que quando ele foi tomar posse, ele teve que pedir dinheiro emprestado para comprar o terno, para poder tomar posse. Veja a situação dele. Enquanto ele era deputado, ele aproveitou e foi fazer uma formação. Então ele foi estudar, ele cursou Direito, né? E quando ele, Simpson, já estava por volta de 45 anos, ele resolveu concorrer novamente ao Senado. Bom, quando ele concorreu ao Senado dessa vez, ele era o primeiro no índice de pesquisa. Aconteceu o seguinte, é que entrou um outro candidato, um outro concorrente, e esse roubou, de certa maneira, os eleitores dele. Então, os eleitores começaram a fugir. E aí, o que é que ele fez? Ele viu que um candidato que já estava com ele, né, concorrendo com ele,
os eleitores não mudaram. Então ele teve uma estratégia. Ele renunciou à candidatura, cedendo, de certa maneira, os seus eleitores para esse candidato que se chamava Trumbull. Ninguém entendeu a ação do Simpson, né? Do Sampson. Ninguém entendeu. Que coisa maluca é essa? Mas por que ele fez isso? Porque ele percebia que o Trumbull tinha permanecido com a base eleitoral firme e também os ideais do Trumbull eram muito parecidos com ele. Então o Trumbull tinha condição de fato, alçar o Senado e ser um nome que defendia as ideias, a bandeira. E assim o Trumbull foi eleito. O Simpson retirou a candidatura, o Trumbull ganhou, o tempo passou, ele foi trabalhar como advogado, passou um tempo, mas 4 anos depois, o Simpson volta a se candidatar novamente para o Senado. Aí, dessa vez, ele teve apoio do amigo, do Trumbull, né, que foi o cara lá que ele tinha apoiado. Mas ele não conseguiu ser eleito, mesmo com o apoio do Trumbull. Repousou, coitado, né? Acumula um bocado de derrotas aí. Mas de onde é que vai dar essa história? Só que ele não desistia da visão dele. Então, depois dessa última vez que ele tentou, que ele, né, perdeu a eleição para o Senado, ele foi mais uma vez candidato, 2 anos depois, foi candidato a uma eleição a nível nacional. E dessa vez ele saiu vitorioso. Os seus apoiadores, dentre eles o Trumbull, né, diziam assim: nós apoiamos o Simpson porque ele é um cara generoso. O seu comportamento generoso nos toca muito. O que aconteceu foi o seguinte, Natasha. Muitos anos depois, uma TV norte-americana renomadíssima fez uma pesquisa com seus telespectadores, que diziam ser telespectadores muito críticos, né, pessoas de boa formação. E aí fizeram uma seguinte comparação, né, um propósito de avaliar o desempenho e a competência desse Simpson e mais outros 30 políticos que concorreram a cargos semelhantes ao Simpson. Por incrível que pareça, apesar de todas as derrotas que o Simpson teve ao longo da vida, ele ficou na lista, Natasha, do mais popular político de todos os tempos. Ele assinava, esse caipira, assinava como Simpson Ghost, ou seja, o fantasma de Simpson. Mas esse era um pseudônimo. O seu nome verdadeiro, você sabe qual é. Abraham Lincoln. Fez história. Essa história, né? Isso aí. Então, esse era o Abraham Lincoln. Então, um cara generoso, um cara doador, e é o maior presidente de todos os tempos dos Estados Unidos da América. Né? E eu contei essa história porque me encanta essa história, e acho que essa história tem muito a ver com a doação, com a liderança. E em relação a isso que você contou, dos takers e dos givers, é um fenômeno hoje também, a gente percebe aí nas redes sociais. As pessoas, eu penso que num primeiro momento houve uma certa resistência, porque as pessoas achavam que elas iam entregar ali a galinha de ouro delas, né? Quando elas compartilhavam qualquer tipo de conhecimento. E hoje as pessoas perceberam que a partilha do conhecimento agrega valor. Que quanto mais você demonstra que você sabe sobre aquele assunto, mais o que você ganha? Autoridade. Mais reconhecimento você ganha para falar sobre aquele assunto. E aí, nesse sentido, a gente pode atrelar não só a partilha do conhecimento, mas também para você criar a sua marca de acordo com estratégias e valores que são fundamentais hoje em função do momento social que a gente vive. Então, por exemplo, quais são circunstâncias que você pode atrelar aí ao desenvolvimento do seu conteúdo, da sua apresentação, no posicionamento da sua marca? Você pode falar não só dessa partilha de conhecimento, até porque, para não ficar um posicionamento arrogante, né, daquele que eu sei e falo para você, mas aí você pode dizer o quê? Atrelar dessa partilha de reconhecimento também outras habilidades e competências socioemocionais que estão tão em voga hoje em dia e que fazem parte aí da liderança e também da comunicação, que é o quê? Por exemplo, responsabilidade,
respeito ao próximo, respeito às regras, respeito à vida, que está super em voga também. Então, a grande questão é como você atrelar, né, essa sugestão que eu deixo aí para vocês também, juntamente aí a história maravilhosa que a Mari contou, em relação a essa partilha de conhecimento sobre o seu nicho de atuação, mas também atrelado ao cenário social, né? Mostrando que você tem empatia, respeito ao próximo. E aí, o que você faz? Você está dentro do quê? Dos protocolos da vigilância sanitária e da saúde, enfim. É importante seguir tudo isso para a construção da sua marca. Conforme a gente falou, a gente não pode achar que a pandemia não aconteceu. A gente tem um cenário social aí que, infelizmente, não é positivo. Então, fica muito desconecto também quando a gente começa a falar somente de coisas boas e maravilhosas, sem ter aquela empatia para com o próximo em relação a como você também pode ajudar. Então, uma das ações que também estavam um pouco meio que batidas assim no cenário de comunicação eram também as ações sociais, que em função de um novo cenário, elas voltaram à tona, mas o consumidor, o seu target, ele consegue perceber quando aquilo é feito de forma à promoção, né? Ou realmente de maneira a inspirar, porque existe essa diferença, né? Quando você quer de fato inspirar alguém com aquilo que você faz e não somente fala a respeito de si, né? Nesse sentido também, pegando esse link, já que você contou uma história, eu vou contar uma também que muitas pessoas aqui próximas a nós podem saber e elas podem, então, colocar aqui para a gente que é verdade, porque muitas vivenciaram conosco. É o que eu sempre digo, né? Muitos empresários e corporações contratam profissionais de assessoria de imprensa e eu não sei, às vezes, por qual motivo a comunicação ela não tem tanto valor, às vezes, aqui no Brasil. Eu não sei se é porque com a digitalização das informações, todo mundo tem um celular em mãos, mas eu sou comunicóloga e a comunicação é uma ciência, de fato, e a gente estuda para isso. Então, a gente dá diretrizes e eu penso que um líder ele tem que saber delegar e ele tem que saber também passar confiança para que a sua equipe possa nele se inspirar e tentar promover ali da melhor forma possível o resultado. Então, teve um caso, né, que foi um incêndio que matou muitos adolescentes, né, e jovens na Boate de Santa Maria, no Sul. Kiss. E isso ficou... Boate Kiss, exatamente. E isso ficou muito em voga, né, conforme era a pauta do momento. E aí a Mari, gestor, líder de uma das escolas renomadíssimas, na qual a gente atuava também com a assessoria de imprensa, chega eu, assessora de imprensa, e fala: Mara, olha só, tem uma matéria para o RJTV e que a pauta é o incêndio na Boate Kiss. A Mara, nesse momento: oxente, tá louca? Não quero ouvir, saia daqui, né? Eu não, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar como que funciona, porque a gente tem que ter essa persuasão, né? Então, ele colocou a liderança dele em prática e me deu aí essa oportunidade também de mostrar o trabalho. E foi linda a matéria, porque a gente teve a oportunidade de mostrar como uma empresa, uma corporação, e no caso ali era uma escola, e aí a gente pega esse ímpeto emocional de uma forma ainda mais assertiva, porque a gente está lidando com crianças, e a gente mostrou como acontece uma evasão dentro de uma escola em caso de incêndio. Então, é muito importante que as pessoas saibam, quando elas trabalham com assessoria de imprensa, que é raro ter uma pauta flores na primavera, né? Existem pautas comportamentais, mas é raro isso acontecer, e que a imprensa trabalha com factual.
E por isso a gente valoriza tanto aqui o nosso trabalho de assessoria de imprensa, porque na tua rede social você escreve o que você quiser. Você tem aí a prova social dos seus seguidores que vão comentar a seu respeito, e isso tem uma força muito grande. A gente claramente não pode desmerecer, mas a imprensa, ela de fato trabalha com o factual, e existe uma diferença entre a informação de interesse público e a informação de interesse do público. Então, uma informação de interesse do público, ela vai agradar aquele determinado mercado, aquele nicho de atuação. E uma informação de interesse do público, ela muda a vida de todos nós. Né? Então, o que está na imprensa, na grande imprensa, realmente são pautas de interesse público. E aí, como que a gente pode construir a nossa imagem atrelada àquilo que hoje é o que gera valor enquanto conhecimento para toda uma sociedade? Fernanda, que também está aqui da Amanhecendo, que é outra escola cliente aqui da agência também, gostaria de parabenizá-la em público, porque nós aqui, uma das nossas expertises também é o gerenciamento de crise, é uma das áreas que a gente atua, graças a Deus, com muita excelência, e por isso a gente atende também a diferentes advogados, porque eles até têm uma fala que é muito bacana, que todo mundo tem direito à defesa, até que caia na imprensa, né? Então, é o que a gente chama aqui de tribunal da opinião pública. E o que eu quero contextualizar aí com Fernanda com a escola Amanhecendo? Houve o decreto agora da prefeitura e as escolas já vinham nessa de abre e fecha. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu estou utilizando determinados segmentos, mas vocês podem internalizar para o segmento de vocês. A Carolina Pacheco também, que está aqui, é empresária, tem vários restaurantes. Então, eu estou dando o exemplo de uma escola, mas ela pode se imaginar nesse sentido, porque a gente falou, olha, vai ter uma pauta agora, Bom Dia Rio, e a RJTV volta às aulas. E a gente aqui tem diferentes tipos de gestores e a gente respeita claramente todos os perfis. Uns falam mais, escrevem, gostam de escrever, então preferem falar com a imprensa offline, do impresso. Outros já gostam de falar com a TV, mas preferem gravar vídeos. Outros já são mais desafiadores e enfrentam o ao vivo, que foi o caso dela também. E ela topou. E essa pauta foi uma pauta onde eles mostraram o que uma escola modelo hoje precisa ter para poder atuar no mercado de educação. Então, mostrou todos os protocolos. Essa matéria foi maravilhosa. A gente não tem aqui exatamente porque credibilidade não se compra, e essa é uma das diferenças também que a gente fala do conteúdo editorial para o conteúdo publicitário, porque nas redes sociais você trabalha com conteúdo publicitário, você pode fazer ali impulsionamento, você pode utilizar o Face Ads, você pode fazer anúncios, como você também pode fazer anúncios nos jornais. Tudo isso é pago. Você pode escrever lá que o seu negócio é o melhor do mundo e pagar por um valor naquela página. Mas quando você está dentro de um conteúdo editorial, que é uma reportagem, aquilo não é pago, logicamente, num veículo de credibilidade, aquilo não é pago. E para você estar ali, você tem que ter um fato noticioso, você tem que ter um diferencial. No mínimo, em publicidade, para um anúncio RJTV e Bom Dia Rio e RJTV, entre 500 mil, no mínimo, aí 1 milhão, em função do tempo, né, que foi de reais, em função do tempo que foi investido nessas matérias. Então, aí a gente fala, né, do que você falou no doar e receber, e quanto está em voga doar, mas o quanto está em voga também doar com responsabilidade, e aí atrelado à chancela de diferentes meios, né, que é o teu marketing pessoal, no caso do personal branding, ou do marketing empresarial, corporativo, para as instituições, quais são as ferramentas que você vai utilizar. E aí depende também dos seus objetivos.
Sim, aí sem dúvida alguma a comunicação, né, no caso um profissional como você atuando, ela faz uma diferenciação tamanha de marca, de pessoa, de projeção, de comunicação de fato à sociedade. Eu vou fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo para saudar algumas pessoas muito queridas, porque tem gente de todo esse Brasil. Márcio, um amigão, é um líder, ele trabalha e atua na cidade de Balsas, no sul do Maranhão. Um beijo para o Márcio, para a Onélia, esposa deles. Eles têm uma escola lá, uma escola referência. Ele tem um papel na sociedade muito importante lá, no clube de diretores também, lojistas. O meu amigo Walter Borges, de Surubim, Pernambuco, ele me emocionou aqui com um comentário, eu vou praticamente ler. Ele diz assim: Amaro, você parece... sim, ele está fazendo alusão, mas rapaz, que coisa boa. Uma alusão da minha pessoa com o Abraão Lincoln. Meu Deus do céu, só Walter mesmo. E aí ele diz assim, que eu saí da família simples, lembrando do meu saudoso pai, discriminação, de certa maneira, por ser uma família humilde, mas você, Amaro, não desistiu e hoje nos orgulha. Obrigado, Walter, um beijão. É por causa de amigos desses assim que a gente vive bem, Natasha. Aqui a gente tem a Nina. A Nina é uma parceira, né? Eu tive a oportunidade, a honra de fazer com a Nina uma live recentemente no espaço do Educaon. Uma pessoa assim maravilhosa, uma grande literata, então foi um bate-bola fantástico. Eu estou tentando descobrir mais pessoas aqui. Estou encontrando, deixa eu ver, Diógenes Paulo é um amigo meu, um grande líder, professor. Nós tivemos uma live mais ou menos há um mês. O Jorge, a gente trabalhou junto muito tempo, uma experiência riquíssima. Depois o Jorge tem um trabalho de líder sindical lá na cidade de Goiânia, Pernambuco, e também é professor, é diretor. A Aline Sucupira estava conosco, a Regiane eu já referendei. A Regiane é uma baluarte aí da nossa comunicação da Rede Sagrado. Foi muito legal esse comentário dela, né? Porque aí a gente fala para o público pensar conforme a nossa agenda em função do factual. Muito bacana. A Regiane super antenada sempre. Vê se você vai vendo o comentário, porque aqui, parabéns pelas informações, é um comentário do Jorge. Aqui tem um monte de gente aqui. Tem um camarada, viu, que nós fizemos uma live, eu gosto muito dele, é um grande psicólogo, ele é o presidente do Instituto de Psicologia e Neuropsicologia, acho que é isso. Daniel França, a gente se chama de primo, né, por causa do sobrenome, mas nós não somos primo, não. Daniel vai fazendo uma série de trabalho aí, muito obrigado, está comentando, grande primo, excelente live. E Nelson Barbosa é um amigo meu de infância. O Nelson está dizendo, estou assistindo em Surubim, um abração para o Nelson, que é amigo meu de infância. Então, mais uma vez, a Paula... Advogados aqui em peso também, adoro. Muito bom. Não, e doutor Vinícius também estava aí. Isso, a Paula Risato, é isso. Daqui uns dias eu vou contar uma história que aconteceu, não quero contar hoje não, porque eu vou queimar o filme, mas é uma história fantástica que envolve a família da Paula. Um beijão, Paula, para você. Ela é do Maranhão, perdão, do Paraná, que tanta gente aqui. E o Walter Borges está pedindo convite de sua amiga, que é muito preparada para conhecer a nossa cidade de Surubim. Diga a ela que será bem recebido. Pronto, Natasha, um convite para você. Pessoas famosas de lá, Chacrinha e Amaro. Chacrinha e Amaro, tá ótimo. Mas vamos para o nosso bate-papo final, que agora a gente já deu essa pausa. Para finalizar, eu queria falar, por último, já que a gente tem aqui tantos advogados e policiais também, pessoas da área, eu queria falar sobre gerenciamento de crise. Se você me der aí 2 minutinhos após a sua... Não, a gente tem uns minutos ainda, tem 10 minutos. Eu vou só fazer um link aqui com a referência, que eu fiz isso, pelo menos uma live anterior, que eu estava com o Daniel, mas eu acho que é importante. É uma pesquisa de Harvard, que ela é simples, mas assim, muito significativa, e acredito que cai muito bem nesse momento. Eu quero saudar a professora Maria Lúcia, que é grande bibliotecária, trabalhou conosco aqui. Muito bom rever os amigos, muito bom também ter a senhora aqui. Sim. Então, eu queria trazer o que é que essa pesquisa de Harvard fala sobre líderes, e que tem tudo a ver com a comunicação da imagem, que são, eles chamam de líderes vencedores e líderes estagnados, né? A pesquisa mostrou um vínculo assim incontestável entre a maturidade desses líderes, desses CEOs, desses presidentes. Esse líder que é um executivo, que ele tenha uma dimensão de autoconsciência, foi a primeira coisa que a gente começou a falar, né, da autoliderança e tal,
a questão da empatia, que você trouxe logo no segundo bloco, e a dimensão do desempenho financeiro desses líderes. Impressionante como, para aqueles líderes que têm uma dimensão de autoliderança, de autoconhecimento, né, que são pessoas empáticas, também unir o desempenho financeiro das suas organizações. Então, para isso, eles pesquisaram no universo de 16 mil executivos. Foi uma empresa Telemetrics International. Ela tentou identificar o perfil desses líderes e apelidou, né, intitulou esses líderes de cara legais. E então, de certa maneira, ela traçou esse perfil, que é um perfil de vencedores, líderes vencedores e líderes estagnados. Então, são 4 eixos importantes que eu quero destacar aqui. E aí depois passo a palavra para você. Nessa pesquisa revelou, né, desse universo de 16 mil líderes, que os líderes vencedores são aqueles líderes que se importavam mais com as pessoas, mas também estavam atentos à questão dos lucros, do resultado, para a organização subsistir, a organização progredir. Que era o primeiro item, a preocupação com as pessoas e com o lucro. Esse é um perfil dos líderes vencedores. Já os estagnados, eles se preocupavam muito mais com a questão de sua própria segurança. Então, uma diferenciação. Um outro aspecto, os líderes vencedores, eles viam os subordinados de uma forma muito otimista, incentivavam, palavras de apoio. Já os estagnados geralmente não confiavam nas habilidades dos seus subordinados. Aí você trouxe até o exemplo da referência da situação do incêndio, da Boate Kiss. Basicamente isso. Os vencedores, os líderes que se destacam, eles pediam a opinião dos seus subordinados. Já os estagnados não pediam as opiniões de ninguém. Os vencedores, por fim, a quarta característica é que eles eram bons ouvintes. E já os estagnados evitavam, de certa forma, a comunicação, porque preferiam confiar nos manuais que a empresa tinha, ou na política da empresa, né? Mas não, propriamente, em ouvir as pessoas. Então, esses elementos, que são elementos aparentemente muito simples, eles são determinantes para os resultados. E poder ter um líder vencedor como perfil. O Goleman disse que assim, sempre a gente vai estar estudando sobre liderança, que a gente nunca para, que é como um aprendizado, da mesma forma que a gente é pai e mãe. Então, nunca é uma ciência exata e nunca para. Mas tem um elemento interessante aí. É que se a gente tem um perfil de líder vencedor, que é cultivado, que é fomentado, e sabe comunicar isso bem, o impacto é de uma sinergia, o impacto é de uma ambiência boa, no bom índice de ambiente organizacional, né? E, por fim, isso também se comunica à sociedade, de clima organizacional, e, por fim, também é comunicado à sociedade. E aí acho que o papel da comunicação é fundamental, sabe, Natasha? Resumindo, gestão humanizada. A gente pode contar aqui também uma pequena história, porque o tempo está acabando, infelizmente, que o bate-papo está maravilhoso. Mas gestão humanizada, há 10 anos, quando a gente foi pesquisar, a gente só achava essa citação no âmbito da gestão de saúde. Era utilizado para gestão hospitalar e tudo mais. E aí a gente criou esse nome, porque Amaro, mais uma vez, né, virou e falou que eu era maluca, que não existia isso. Né? E eu percebendo essa gestão humanizada dele, a gente tem várias provas sociais aqui na nossa audiência, e a gente conseguiu aí muitos espaços em muitos veículos, entrevistas, enfim, matérias televisivas sobre essa capacidade de gestão, né? É muito bacana, isso daí dá pano para muita manga. E aí, nessa questão também que você falou, tanto a respeito de segurança e de possibilidades aí para que o seu resultado seja mais assertivo na partilha, eu gostaria de falar, Amaro, sobre, de uma forma bem aqui sintetizada, sobre o gerenciamento de crise juntamente à imprensa. Porque eu sou jornalista, então eu estou aqui também para defender os meus, né? Não tem essa que a imprensa te condena. O deadline da imprensa, ele é muito curto, porque uma matéria chega atrás da outra e os veículos querem dar o quê também? O furo de reportagem. Então, muitas das vezes, eles não conseguem o contato
Quero parabenizar aqui a Adriana Baltazar, deputada, que está aqui com a gente, aí na luta pelas escolas também. Minha irmã, Karina, se não dá problema em casa, obrigada. Né? Eu falei aqui do Alt, meu irmão, não falei dela, não vai dar certo. E aí, nesse sentido, Amaro, muitas das vezes, ambas as partes, né, não consegue, o repórter não consegue, às vezes, falar com a acusação e com a defesa em função daquela notícia. E muitas das vezes, o cliente daquele advogado já está na mídia, há muito tempo. E o que a gente chama disso, chama a respeito disso aqui na agência? Pegadas digitais. E aí, mais uma vez, eu peço para que todos vocês que estão aí acompanhando com a gente, que vocês internalizem isso. Se você é um político, se você é um empresário, enfim, o que já saiu na imprensa ao seu respeito? E nisso a gente também trabalha com essa estratégia desse serviço de pegadas digitais, onde a gente entra em contato, né, com toda a imprensa para passar aquele release atualizado e explicar a respeito daquele conteúdo que foi noticiado e também solicitar a inserção daquela nova informação no caso do cliente ter sido absolvido, enfim. E o que é muito gratificante? Além da notoriedade que esse advogado ganha, logicamente porque a marca dele está exposta ali como uma consagração, né? Além disso, é muito importante para esse cidadão que viu a vida dele alastrada ali, né? Arruinada, em função de tantas notícias, porque de fato houve um processo e de fato ele era um suposto criminoso ou um suspeito. Então, é noticiado ao final do processo, ou não também, que a história não foi bem assim conforme foi noticiada ou que ele foi absolvido, quando é anunciado, né, no caso, porque a gente sabe que a imprensa também ela busca aí o que é de fato engajado com a questão principalmente de homicídio e tudo mais, a resolução do caso, às vezes não necessariamente eles colocam em pauta, mas com a assessoria de imprensa, eles têm totalmente essa questão ética e verificam que precisam contar o final da história e o que acontece com todas aquelas matérias que saíram até então. Essa que é a grande questão, né? Então, aí a gente trabalha as pegadas digitais e a gente volta para encerrar aqui ao início da nossa conversa, que é tudo o que você deixa hoje em dia na internet ao seu respeito, um dia pode vir a seu favor ou pode se tornar algo contra você. Então, era isso que eu queria deixar aqui como forma de pensamento. Por isso que é tão importante ter aquilo que a gente trouxe do Hamlet, né? Não ser falso em situação nenhuma, ser verdadeiro consigo e com todos, e cuidar da sua imagem, porque, lamentavelmente, a gente tem tantas situações que distorcem, mas aí tem profissionais competentíssimos como a Natasha que nos ajuda nesse aspecto, líderes enquanto pessoa. Que nos inspiram como Amaro. Então, Natasha, tem novidades por aí? Olha, Amaro, olha só, eu não sei se eu tenho novidade não, mas eu queria mudar aqui a questão, porque eu vi nos seus stories que o seu livro Interlocuções aí está sendo, né, repaginado. Então, eu queria dar uma sugestão. Gestão humanizada, a gente fez assessoria de imprensa, bombou aí também na mídia. Então, não me bata, porque é aquela história, né, do porco e da galinha, aquela que deixa para o outro, né? Ou seja, aquela paródia. Eu vou deixar para você a sugestão. Por que você não faz, por exemplo, um sorteio dos seus livros com os nossos aqui, o nosso público aqui que está prestigiando a gente? Não, a gente, com certeza, faz com muito carinho, sim. Na verdade, o livro, o Interlocuções, Reflexões sobre a Vida, está na 3ª edição, todo repaginado. A editora já mandou imagens para mim, a editora de São Paulo. Deve estar chegando aqui no Rio amanhã ou na quinta-feira. E várias pessoas já pediram. Se você quiser adquirir, basta enviar um direct. Lá a gente explica, o livro está baratíssimo. Você tem, porque você tem... Só um minutinho. Aqui, eu estou saindo para poder pegar e apresentar. O Interlocuções é esse aqui, né? Esse aqui, na versão nova. Tá? E a gente... nós vamos sortear, tá? Vamos sortear. O primeiro sorteio de hoje vai ser o Interlocuções.
E o Gestão Humanizada, porque tem muito a ver com a temática da gente, esse aqui já é consagrado na terceira edição, que tem um prefácio do Cury, do Augusto Cury, aí a gente também sorteia. Então, vamos fazer o seguinte, Natasha. É uma orientação para o público que está presente aqui. Para você participar do sorteio. São 20 horas e 30 minutos, 32. Bota as regras 20, aí, a Mara adora. 21 e 30, a gente faz o sorteio. Quando a gente concluir aqui, você não vai curtir, não é esse vídeo da live, não. Você vai curtir o post que está na minha página, no Instagram. Você curte, mas qual é a condição? Você tem que me seguir e seguir a Natasha Franco. Então, segue Natasha, me segue. Soluções. Então, segue Natasha, repete aí. Agência N Soluções. Soluções. Né? Isso. Então, segue lá a Agência N Soluções, me segue, marca o post e comenta alguma coisa e marca uma pessoa. Repetindo, porque é muita informação, né? Vamos devagar. A gente segue a Agência N Soluções. Não dá tempo não, que vai ser rápido assim. Só quem está aqui presente. Segue a Natasha, Agência N Soluções, me segue, marca o post, curte o post, comenta alguma coisa e marca uma pessoa. Tá? Uma pessoa só. Quando for 21 e 30, a gente sorteia. O primeiro sorteio vai ser o Interlocuções. Tá? E a gente espera chegar, que eu encaminho via Correios para você. Aí eu chamo você no direct, a gente pega o endereço. E o segundo sorteio na noite de hoje, o Gestão Humanizada. Tá bom assim? Eu já tenho fechado? Dois, então não vou participar, vou dar oportunidade. Não, você não pode participar não, tá proibida. Então, pode comentar quantas vezes você quiser, quantas mais vezes você comentar, mas o sorteio GRAM tem possibilidade de pegar o seu nome lá. Isso. E assim você ganhar um dos nossos livros. Pessoal, maravilha. Olha, muito bom esse encontro, depois de um ano e pouco aí, né, Natasha? A gente estava com as agendas, não conseguia conciliar. Um momento marcante, a gente quer agradecer demais a presença de vocês, uma presença de público fantástica, assim, gente de todo esse Brasil. Correndo com o jogo do Flamengo. Quando eu vi aqui agora o jogo do Flamengo, eu não acreditei. Eu falei, oi? Só vai estar eu e o Mário. Fiquei muito feliz com esse número aqui de pessoas. Tá bom, gente. Natasha, tuas palavras finais, aí eu fecho em seguida. Eu quero agradecer a todos e dizer que estou à disposição. A maioria aqui já me conhece. Agência N Soluções, qualquer coisa é só mandar um direct para a gente que eu respondo. Tendo qualquer dúvida no âmbito de estratégia, comunicação, assessoria de imprensa, a gente está à disposição aqui para conseguir atender a todos. Obrigada pela presença. Obrigado, Natasha, pela parceria, pela reflexão, por cuidar da nossa imagem, né, trazer tantas coisas boas. Obrigado a cada um de vocês, do norte ao sul do Brasil, né, e até fora também do país, eu identifiquei aqui, pela presença. Levem um pouco dessa nossa reflexão, cuide bem da sua imagem, comunique o melhor de si, marque as pessoas positivamente e deixe um legado para a vida de todo mundo. Um beijo no coração. Pegadas digitais, boas. Um beijo e até mais. Até a próxima oportunidade. Um abração. Obrigado, Natasha. Tchau, tchau. Beijo, fica com Deus. Igualmente. Beijo, gente. Abração. Boa noite. Fique com Deus. 9, 21 e 30, o sorteio. Vamos lá, tá bom? Vamos tchau, lá. tchau. Tchau, tchau.